7 de fevereiro de 2026. Bem-vindos ao Telejornal. Vamos aos destaques. Goleada no Girabola. O 1º de agosto bateu o Luanda City por 6-0. Nasceu a fábrica que vai transformar tomate em grande escala no Dombe Grande. Índice de preço do consumidor registrou variação de 14,56% em janeiro deste ano. Portugal reflete hoje para votar amanhã, com mau tempo à mistura. Mais uma vez, bem-vindos ao Telejornal. Festa na capital do país. Luanda viu hoje muitos artistas e grupos de carnaval desfilar pelas ruas da capital. Eles partiram da cidadela desportiva, cantaram e dançaram, tendo depois chegado até à Marginal, bem junto ao Porto de Luanda. Muito bem, Jorge Zua, estás no terreno. A festa continua? Jorge. Boa noite. De facto, nós estamos aqui a testemunhar este carnaval de rua e, infelizmente, neste momento houve um corte de energia que deu uma pausazinha a este ambiente de festa, de carnaval que se vive aqui e que começou por volta das 17 horas na cidadela de Luanda e culminou aqui então na Marginal, junto ao Porto de Luanda. É uma jornada de carnaval, carnaval de rua, que passou por algumas avenidas da cidade de Luanda e culminou então aqui. É um procurar da mística do carnaval, tentar levar o carnaval às nossas ruas, tal como acontecia há anos nesta organização da Nova Energia e que contou também com dois grupos carnavalescos. Estamos a falar da União Mundo da Ilha e também União do Quilamba. Dois grupos que se associaram a essa iniciativa que visou, sobretudo, dar o primeiro passo do carnaval desta edição, numa altura em que ainda faltam 7 dias para o dia do carnaval, para o início do carnaval, já que o carnaval para esta edição 2026 vai acontecer nos dias 14, 15 e 16. Mas hoje então testemunhamos o carnaval de rua, um ambiente de muita festa, muita euforia, com os foliões a acompanhar um passo de dança animado por duas carripandes, 3 até, mais um autocarro que se fizeram então da cidadela desportiva até aqui ao Porto de Luanda. Neste momento os foliões estão, enquanto a música não retoma, enquanto o ambiente não retoma, estão aqui a lanchar e vamos tentar falar com esta senhora que também acompanhou este carnaval de rua. Hoje foi um dia de carnaval, de fato. Sim, foi um dia mais animado, um dia espetacular, apesar de ser um carnaval fora da época, mais cedo, mas nós os showistas somos assim, imprevisíveis e levamos o carnaval à rua, podemos levar a nossa alegria, os showistas, ou seja, o show do mês juntou-se com a Canjala e foi um espetáculo bonito como todo mundo conseguiu ver. Preparativos para o dia 14, 15 e 16, né? Sim, estamos rufem os tambores, estamos a aquecer os motores e vamos que vamos. Muito obrigado. Obrigada. Portanto, foram palavras de uma folião que hoje acompanhou este carnaval de rua. Nós
tentamos falar com a organização, mas neste momento, como devem imaginar, estão a tratar então de criar as condições para voltar ao ambiente que tivemos a testemunhar até há pouco tempo, de dança, de luz, da animação. Apesar do percurso que os foliões seguiram, ainda assim há energia para mais dança, para mais animação até por volta da meia-noite. Foi um ambiente para já de verdadeiro carnaval. Boa noite. Muito bem, se justificar, possivelmente poderemos ainda regressar à zona do Porto de Luanda para esta festa de carnaval que não para. O Petrol de Luanda comprometeu as aspirações de chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões africanos ao empatar a uma bola diante do Simba da Tanzânia, em pleno estádio 11 de novembro. O desafio contou para a quinta jornada do grupo D. Os tricolores não venceram nenhum jogo em casa. É uma matéria que poderá ser acompanhada ainda ao longo deste telejornal. Outra partida, o 1º de agosto, isolou-se no segundo lugar do Girabola ao golear hoje o Luanda City por 6-0. Com este triunfo, os militares continuam imbatíveis no campeonato e pressionam assim o líder, Petro de Luanda. E o São Salvador do Congo empatou a 0 com o Cabo Escorte do Palanca e mantém-se no penúltimo lugar da tabela classificativa com 11 pontos. A equipa do Zaire continua em situação delicada e cada vez mais perto da zona de despromoção. A partida começou com 1 minuto de silêncio à memória do presidente do Futebol Clube 11 Bravos do Maquis. Logo depois, a bola rolou no estádio Álvaro Buta. O Cabo Escorte do Palanca entrou melhor no jogo, assumindo o domínio nos primeiros minutos. Ainda assim, a primeira oportunidade de golo pertenceu ao São Salvador do Congo. Aos 11 minutos, Ari, em posição privilegiada, não conseguiu acertar na baliza defendida por Anselmo. A equipa do Palanca respondeu 2 minutos depois, aos 13 minutos, e a partir daí o encontro ganhou mais intensidade. Apesar das várias investidas ofensivas, os avançados das duas formações mostraram dificuldade na finalização. O nulo manteve-se até ao intervalo. Na segunda parte, o jogo continuou equilibrado. Aos 54 minutos, Luquinha apareceu isolado, mas voltou a falhar na hora de concretizar. O lance mais perigoso da tarde surgiu aos 70 minutos, quando Bayala rematou forte e o guarda-redes Mano fez uma grande defesa, evitando o primeiro golo. Mesmo com as substituições realizadas por ambos os treinadores, o marcador não sofreu qualquer alteração até ao apito final. Que é um resultado que, pronto, não fazia parte daquilo que é nosso desejo, mas também encontramos aqui um adversário que soube valorizar o jogo, defendeu-se bem. Nós queremos ganhar o jogo, não fomos capazes, marcamos golos, poucas oportunidades, mas ainda assim nada está perdido, vamos continuar trabalhando no sentido de nos próximos jogos conseguir ganhar. Fizemos um bom trabalho, os jogadores lutaram muito, tanto é que não é fácil controlar o jogo aqui do São Salvador jogando em casa e nós controlamos bem. Faltou talvez um pouco mais de tranquilidade na hora de finalizar, principalmente essa última situação do Benafa, mano a mano com o guarda-redes. Um pouco mais de tranquilidade, a gente podia ter levado os 3 pontos. O São Salvador do Congo reparte assim os pontos com o Cabo Escorte do Palanca e continua na zona de despromoção com apenas 11 pontos na tabela classificativa. A Associação Nacional de Ensino Privado, a ANEP, em parceria com a Federação Angolana de Basquetebol, promoveu a primeira edição do Candengola Fest, no pavilhão multiusos do Quilamba. O projeto intercolegial visa incentivar a prática do basquetebol nas escolas e contou com a participação de alunos em representação de 50 colégios. O evento foi testemunhado pelo Ministro da Juventude e Desportos. O
pavilhão multiuso do Quilamba ganhou mais cor e animação com a realização da primeira edição do Candengola Fest, que reuniu cerca de 2.000 alunos de 50 colégios com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos, da primeira à 6ª classe. Em campo, os pequenos jogadores tiveram a oportunidade de aprender os fundamentos básicos do basquetebol, como batimentos de bola, drible, passe e jogadas coletivas. Em jogos de 5 minutos, cada aluno pôs em prática os conhecimentos adquiridos sob o olhar atento de monitores e professores. Foi notória a alegria, a interação e o entusiasmo das crianças. Gostei muito de participar. Eu aprendi que devemos jogar bem, não podemos empurrar os outros na hora de jogar. E na hora de jogar também deve ter regras. Qual é a regra que a Marília aprendeu? A regra que aprendi é, na hora de jogar, quando você fica, por exemplo, quando você quer cobrir a bola, você só pode ficar por 5 segundos. Eu aprendi algumas regras do basquete, como passe picado, passe de ombro, do peito também, e aprendi muita coisa, foi muito bom. Eu gostei muito de participar daqui deste evento, amei, gostei. O que aprendeu? Eu aprendi que devemos ter muita calma, ter muito fair play. O desporto escolar é uma ferramenta fundamental na formação integral do indivíduo. A NEP e a FAP estão de mãos dadas na promoção do basquetebol. O que é que estamos a fazer? Estamos a despertá-las para o interesse ao basquetebol, pela descoberta ou autodescoberta para o desporto no geral também, e em particular para o basquete. O que é que nós vamos ganhar com isso hoje? Primeiro, socialização das crianças, interação com outras crianças também, e depois as regras que o desporto em si trazem. Disciplina, comportamento, assiduidade, pontualidade, o respeito ao adversário, o trabalho e o espírito de equipa também. Ou seja, nós estamos a criar cidadania por via dessa iniciativa do basquetebol. Enquanto Federação de Basquete, registramos na educação da criança a memória positiva de estar aqui. 2, aproveitar para registrar os miúdos nesta idade, para combatermos também os problemas que temos com a idade de alguns jogadores. Quanto mais cedo registrarmos, melhor. Quanto mais cedo começarem a praticar basquetebol, também melhor. Vamos ter melhores jogadores no futuro. O ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, destacou a importância da massificação do basquetebol como forma de garantir a continuidade da hegemonia de Angola no continente africano. Já para o treinador Miguel Lutonda, um dos monitores do evento, o Candengola Fest serviu também para a identificação e avaliação de novos talentos. Estamos a promover a prática do basquetebol porque precisamos de criar hoje condições para no futuro mantermos os títulos que temos. É preciso trabalhar com as crianças para amanhã termos juvenis, júniores e um dia termos outra vez boas seleções séniores que nos garantam os campeonatos. É um trabalho que vai levar um certo tempo. Naturalmente que o mais importante é começar da tenra idade, passar a mensagem aos meninos, o que é o ABC do basquetebol. Houve ainda momento para os presentes verem jogar a equipa feminina do Sporting de Luanda e a seleção nacional. Nesta primeira edição do Candengola Fest, participaram alunos de 50 colégios das províncias de Luanda, Bengo e Colibengo. O Candengola Fest. O ministro da Indústria e Comércio disse hoje em Benguela que o governo conta com o empenho do empresariado nacional para garantir a segurança alimentar. Rui Mingués, acompanhado do ministro da Agricultura e Florestas, Isaac dos Anjos, inaugurou na província investimentos privados ligados à avicultura, abate de gado e transformação de tomate. O ministro da Indústria e Comércio representou na deslocação a Benguela o ministro do Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano. O primeiro projeto inaugurado foi um complexo industrial ligado à avicultura. Possui um aviário, 2 naves para a criação de frangos de corte, um abatedouro e 2 fábricas de ração. Temos um aviário com uma capacidade de 26 mil ovos dia.
com abatedor. Temos 2 fábricas de ração, uma de peixe e outra de cão, e outra fábrica normal que faz para todo tipo de ruminantes e aves inclusive, e temos, portanto, outra aviária que está designada mesmo para, portanto, a produção de carne de galinha, que é, portanto, temos à volta de 600 toneladas ano que vamos produzir. Num segundo momento, Rui Miguel de Oliveira e Isaac dos Anjos, Ministro da Agricultura e Florestas, inauguraram um matadouro industrial com capacidade de abate e conservação de 300 animais. Nós temos uma capacidade de abate de arrondar os 300 animais, dos quais 200 suínos e 100 caprinos, e igual número a nível de conservação. A jornada de campo dos Ministros da Indústria e Comércio e da Agricultura e Florestas terminou no Dombo Grande. No município, nasceu uma indústria de transformação de tomate com capacidade de processamento de 120 toneladas dia. Vamos hoje assinar um protocolo com 88 empresas produtoras de tomate. Isto dá mais ou menos 4.400 pessoas de emprego direto e, portanto, é um dia feliz para nós. Qual será a capacidade de produção? Nós vamos produzir 120 toneladas de tomate por dia. O FADA vai financiar os produtores de tomate da região. Cada produtor poderá beneficiar de um financiamento no montante de até 25 milhões de kwanzas para aquisição dos insumos, essencialmente as sementes, os fertilizantes, o sistema de irrigação e um fundo de maneio para cobrir os encargos operacionais com a preparação de terra, o plantio e a colheita. Vamos começar com um projeto piloto em que prevemos financiar nesta fase cerca de 88 produtores individuais, produtores estes que são membros da Cooperativa Agropecuária e Indústria do Dombo Grande. É uma mais-valia para o país, não só para alavancar a produção nacional, o incremento de mais postos de trabalho. É o primeiro emprego? Sim, é o primeiro emprego. É daqui do Dombo Grande? Sim, sou do Dombo Grande. O Ministro da Indústria e Comércio disse que o Presidente João Lourenço orienta que a produção nacional deve ser prioridade. O Executivo angolano aprovou há 3 anos o Decreto Presidencial número 213/23 de 30 de outubro, que estabelece o regime jurídico de incentivo à produção nacional. Um diploma estruturante que visa, entre outros, impulsionar a produção interna e a diversificação da economia, fomentar o empresariado nacional, criando condições mais justas de concorrência com os produtos importados, reduzir a fatura da importação através da consulta obrigatória ao mercado interno antes da importação de bens, promover a massificação da aquisição de bens e serviços nacionais. Claramente estamos a dizer aos nossos empresários e estamos a dar uma resposta às preocupações aqui colocadas hoje. Vamos todos produzir, porque o governo do Presidente João Lourenço diz claramente que a produção nacional é a nossa maior prioridade e é a nossa maior preocupação. Os 3 empreendimentos económicos inaugurados em Benguela têm no corredor do Lubito uma porta aberta para que possam escoar os seus produtos para outros pontos do país e para além das fronteiras nacionais. Em Angola, o índice de preços do consumidor registrou uma variação de 14,56% em janeiro do ano em curso. O índice de preços no consumidor nacional registrou em janeiro de 2026 uma variação homóloga de 14,56%, revelando uma desaceleração de 1,3 ponto percentual face ao mês anterior e de 11,92 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2025. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, a classe dos transportes foi a que apresentou o maior aumento de preços, com uma variação de 19,07%. Seguiram-se as classes da habitação, água, eletricidade e combustíveis, com 16,60%, saúde, com 15,92% e alimentação e bebidas não alcoólicas, com 14,89%. Apesar de não registrar a maior variação, a classe de alimentação e bebidas não alcoólicas
foi a que mais contribuiu para o aumento do nível geral de preços, com 9,04 pontos percentuais, representando mais de 62% do total. Bens e serviços diversos contribuíram com 1,1 ponto percentual, transportes com 0,94 e saúde com 0,68 pontos percentuais. No que diz respeito à variação por província, Cabinda registrou o maior aumento do nível geral de preços, com 23,12%, seguido da Lunda Sul, com 16,93%, e Bié, com 16,42%. Por outro lado, as menores variações foram observadas na província do Huambo, com 12,57%, Zaire, com 12,93% e Quanto-Cubango, com 13,11%. Os dados do Instituto Nacional de Estatística indicam que a inflação continua em trajetória descendente quando comparada aos níveis registrados ao longo de 2025, confirmando uma tendência de desaceleração nos últimos meses. Em Portugal, hoje é dia de reflexão. Os portugueses vão amanhã a votos para escolher o novo presidente da República, numa altura em que o mau tempo continua a assolar muitas partes de Portugal. É por esta razão que vamos ao encontro do jornalista Luís Caetano. Muito bem, vamos então falar com Luís Caetano a partir de Lisboa. Luís, dia de reflexão. Como é que estão as coisas para o grande dia da votação amanhã? Podes falar, Luís. Boa noite, Mário Vaz. Boa noite aos telespectadores da televisão pública de Angola. De facto, um dia de reflexão. Acho que agora estamos em condições de entrar em direto. Mais uma vez, então, boa noite aos nossos telespectadores. Hoje é um dia de reflexão a nível de Portugal, em virtude de amanhã realizar-se as eleições presidenciais. É a segunda volta das eleições presidenciais em Portugal. No registro da democracia portuguesa, a segunda vez que acontece as eleições presidenciais a serem decididas numa segunda volta. A primeira vez foi precisamente há 40 anos, em 1986. Na altura, Mário Soares disputou a segunda volta das eleições com Freitas do Amaral. Estas eleições estão a ser marcadas pela tempestade de Marta, que vai dificultando e vai complicando até a logística em relação a estas eleições presidenciais. Neste momento, por exemplo, a sensação térmica, Mário Vaz, aqui em Lisboa, e acho que é audível até o arrasto do nosso microfone, é de 3 graus centígrados. Tem chovido durante todo o dia de norte a sul, ventos muito fortes a fazerem-se sentir, e isto fez com que muitas vozes se levantassem a pedir o adiamento das eleições previstas para amanhã, para o dia 8 de fevereiro, mas a Comissão Nacional Eleitoral já veio a terreiro dizer que, faça sol ou faça chuva, as eleições não vão ser adiadas. Apenas 3 concelhos vão ver este processo adiado para daqui a 8 dias. Portanto, deste domingo a 8 dias, 3 concelhos vão cumprir com este processo eleitoral, mas os 44 municípios que tiveram algumas dificuldades foram intimados a realizar as eleições, mudando apenas o local das assembleias de voto para locais mais acessíveis, para que
os portugueses destas regiões possam efetuar o seu direito de voto e não serem adiadas estas eleições. Também o próprio primeiro-ministro Luís Montenegro já disse que estão criadas as condições para que o processo se realize amanhã, apesar das dificuldades impostas pela Depressão Marta, que cortou ligações, limitou acessos a determinadas áreas de Portugal, mas Luís Montenegro confirmou que, na generalidade, há condições para que possam ser realizadas estas eleições presidenciais, a segunda volta das eleições presidenciais. Segundo dados gerais, amanhã vão votar cerca de 11 milhões de portugueses, sabendo que mais de 300 mil já efetuaram o voto antecipado, que está previsto na legislação eleitoral em Portugal. No passado domingo, mais de 300 mil portugueses já exerceram o seu direito de voto. Nas últimas horas veio a confirmação dos 2 candidatos que concorrem para esta segunda volta. Destaca para António José Seguro, que na sua última alocução, antes do dia de reflexão, disse que os portugueses têm uma oportunidade soberana de lutar pela democracia, votando nele, para que o Estado e Portugal continuem a ser uma referência no contexto das nações, dizendo mesmo que se votassem nele, Portugal continuaria a ter o rumo que tem a nível internacional. Já André Ventura também chamou assim o protagonismo e aproveitou estas condições impostas pela Depressão Marta para impor e dizer a seu jeito que há aqui uma oportunidade dos portugueses mudarem todo um sistema dos últimos 50 anos, sabendo que André Ventura incide a sua mensagem atacando algumas minorias, como a comunidade cigana, e também numa política anti-imigração, a incentivar que os estrangeiros não venham para Portugal e também olhando, sobretudo, para, na sua opinião, a grande corrupção que ainda paira sobre o sistema político em Portugal. Há também aqui uma grande expectativa por parte de outras franjas da sociedade que têm apostado, sobretudo, no discurso mais moderado de António José Seguro. António José Seguro, que tem o apoio do Partido Socialista nesta segunda volta das eleições presidenciais. Algumas figuras proeminentes da política portuguesa, como os ex-presidentes Aníbal Cavaco Silva e também Ramalho Yanes, já manifestaram apoio a António José Seguro. Outras figuras do centro-direita, como o Paulo Portas, o Pedro Carlos Moedas e também Rui Moreira, que estão ligados ao PSD e ao CDS, também já manifestaram apoio a António José Seguro. Quanto ao André Ventura do Chega, há que realçar que há 6 anos o Partido Nacionalista tinha apenas um deputado na Assembleia da República Portuguesa. Hoje é a maior força da oposição, lidera a oposição em Portugal. Significa que o partido de André Ventura teve esta grande ascensão a nível da política portuguesa e hoje é uma força a ter em conta. Aqui um grande paradoxo a nível da posição do primeiro-ministro Luís Montenegro, que não apoia nem António José Seguro nem André Ventura. Ele diz que não pode apoiar porque o seu perfil político não permite que o faça, e esta posição tem gerado muita crítica, principalmente do centro-direita, que dizem que Luís Montenegro poderia ter outra aposta, outra atitude a nível do apoio destes 2 candidatos, e adivinha-se claramente um grande conflito se António José Seguro chegar a presidente de Portugal. Não vai ser certamente uma relação pacífica a que vamos acompanhar
entre o futuro Presidente da República, no caso António José Seguro, e também o Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Mário Vaz, nós vamos continuar por aqui, acompanhar toda a expectativa à volta destas eleições, que, tal como já o dissemos, dividem as atenções com a tempestade Marta, a depressão Marta, que vai criando algumas dificuldades na logística eleitoral desta segunda volta das eleições presidenciais em Portugal. Obrigado, Luís. Boa continuação e coragem também a olhar para o mau tempo que se registra aí. Um abraço. E a propósito do tempo em Portugal, vamos olhar também para a nossa realidade e ver como vai estar o tempo nas diferentes cidades do nosso país. É hora da prova dos 9. Doutor Joaquim Jaime, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Mário. Boa noite e nosso telespectador também. Assunto que marcou a semana, o corredor do Lobito esteve em alta. Além do encontro realizado pelos países envolvidos aqui em Luanda, o Banco Mundial veio dizer: estamos aqui e podemos ajudar a redinamizar a questão do corredor do Lobito. De facto, Mário, o corredor do Lobito é a nossa principal infraestrutura logística. O nosso ramal ferroviário de conexão com a África Austral, que é o ramal ferroviário que também nos conecta às outras infraestruturas logísticas já existentes. Nós estamos a falar da infraestrutura que sai da Namíbia até a Zâmbia, dos ramais que saem da África do Sul, depois fundem-se no único até a Zâmbia também. Temos o ramal que sai da Beira, em Moçambique, até a Zâmbia. Há um nó na Zâmbia que interconecta todos esses ramais. E depois tem uma outra bifurcação que vai até ao porto de Dar el Salam. Angola precisa efetivamente dar continuidade a esse projeto que já é iniciado, que internamente já fizemos a nossa parte. Falta efetivamente essa redinamização. É necessário que toda a cadeia de valor que integra o corredor do Lobito, de modo a explorar todas as potencialidades pré-existentes e também aqueles setores da economia que podem efetivamente surgir como resultado da redinamização do corredor do Lobito. No atual quadro em que se encontra, uma única linha ferroviária não é efetivamente, do ponto de vista logístico, muito eficiente. Quando um comboio estiver a descer, já não pode subir um outro comboio, então é necessário pensar na instalação de uma nova linha ferroviária paralela para que possamos ter vários comboios a circular em simultâneo naquele corredor e também permitir que o conjunto de serviços potenciais e indústrias que podem surgir como resultado da implementação dessa redinamização e a conexão em falta possam efetivamente surgir. Trouxemos aqui ilustrado para que nossos telespectadores possam compreender como é que o corredor do Lobito poderá estar integrado no conjunto dos outros corredores pré-existentes. E nós estamos aqui diante de uma zona bastante rica do ponto de vista de recursos minerais,
essa foi a ideia primária que levou à construção do corredor do Lobito. Há muita potencialidade na nossa região e que essas potencialidades possam efetivamente ser trazidas para o mundo real. E o corredor do Lobito, que consegue poupar quase metade do tempo de transporte, se tivesse que se optar pelo porto da África do Sul, e com a capacidade de reduzir custos logísticos entre 30% e 40%, é fundamental para esse processo de integração. Não só colocar Angola no âmbito das grandes cadeias logísticas, mas como no macro projeto de integração regional e do continente africano como um todo. Daí a necessidade da intervenção desses players do sistema financeiro internacional, como é o Banco Mundial, que tem essa vocação de financiamento de projetos de desenvolvimento, de modo que os projetos, passa a redundância, que estão em carteira sejam efetivamente concretizados. Angola faz parte do acordo comercial preferencial dos Estados Unidos da América e África. O nosso país faz parte desta lista. O que é que isto representa de facto? O AGOA foi reativado. O AGOA foi reativado pontualmente, nesse caso para um período de 1 ano, até 31 de dezembro de 2026, esse ano em concreto. O Departamento de Comércio norte-americano reavaliou a sua relação comercial com os 54 países do continente africano. E Angola foi efetivamente selecionada entre esses 54 países que fecham um pacote de 30. Há um acordo quadro celebrado entre os Estados Unidos da América e Angola em 2009. A primeira reunião ocorreu em junho de 2010. E a inclusão de Angola no AGOA tem como suporte primário esse acordo quadro que foi celebrado em 2009. De facto, o Departamento de Comércio norte-americano avaliou a balança comercial entre os nossos dois países, quer seja do ponto de vista do comércio de bens, quer seja do ponto de vista do comércio de serviços. No comércio de serviços, de bens, nós temos essencialmente a saída de Angola para os Estados Unidos da América, petróleo e gás natural. Dos Estados Unidos vêm máquinas, medicamentos, vêm serviços financeiros, vêm outros produtos que os americanos vendem para o nosso país. Mas se tivermos que ser mais profundos na análise das relações comerciais entre Angola e os Estados Unidos da América, efetivamente chama-nos a atenção para a composição dessa relação. Há séria necessidade de o nosso programa de industrialização ser acelerado, de modo que Angola consiga exportar para os Estados Unidos da América produtos de valor acrescentado, porque exportar petróleo, exportar gás, matéria-prima bruta para alimentar a indústria, depois ir para os Estados Unidos importar bens acabados, serviços de que nós não dispomos aqui, do ponto de vista da análise qualitativa, nós estamos em uma situação de desvantagem, embora haja uma relação superavitária do ponto de vista quantitativo, mas do ponto de vista da qualidade da relação, há uma vantagem bastante clara dos Estados Unidos da América. Daí que, apesar do ponto de vista da relação, como disse, quantitativa, há um déficit comercial da parte norte-americana, mas esta é uma relação com bastante qualidade devido à indústria de prestação de serviço, e o que eles compram em Angola é efetivamente matéria-prima, petróleo e gás natural. Temos que melhorar a nossa economia internamente, eleger produtos com qualidade de serem exportados para os Estados Unidos da América. Mas nós temos um trabalho de casa bastante grande a fazer. Enquanto as variáveis internas em Angola não forem melhoradas, nós continuaremos a assistir a esta relação. Uma relação superavitária, porque vendemos petróleo e gás, mas do ponto de vista das trocas, em termos de qualidade, a vantagem continua sendo norte-americana, sem qualquer sombra de dúvida. Houve aqui um incremento muito grande nas relações comerciais. Esses dados são os dados oficiais do Departamento de Comércio norte-americano. Essa informação não é nossa.
houve um incremento de 55%, quase 56% nas trocas comerciais. Esses são os dados referentes a 2024, porque eles ainda não compilaram os dados de 2025. Um crescimento de 1.100 milhões de dólares nesse período. Do ponto de vista do comércio total de bens, como eu disse, 1.900 milhões de dólares é essencialmente petróleo e gás natural. Mas o que nos chama a atenção é ali o comércio total em termos de serviços. 570 milhões de dólares contra 72 milhões de dólares de serviços fornecidos para o Estados Unidos da América. Significa dizer que precisamos fazer muito trabalho de casa, diversificar melhor a nossa economia, mas uma diversificação de qualidade, com capacidade de podermos exportar bens de valor acrescido. Já falamos aqui também recentemente, o nosso programa de industrialização tem que ser repensado, não só para atender às nossas demandas internas, mas para que Angola possa produzir bens com qualidade para exportação e continuamos a ter capacidade de atrair investimento estrangeiro direto, sobretudo no setor produtivo. Doutor Joaquim Jaime, é um gosto, sempre. Boa noite, até a próxima. Até a próxima, boa noite. Agora vamos fazer uma breve paragem neste telejornal. Daqui a pouco teremos outras. Vamos conhecer o convidado desta edição. Chama-se Décio Coque. É responsável de uma instituição dedicada à formação desportiva, bem como apoio ao neurodesenvolvimento de crianças, acompanhando muitas delas com espectro autista, por exemplo. Estamos a falar da Decifer, que atua também no segmento da hotelaria e restauração. O nosso convidado é um empresário angolano, nascido no Rangel, em Luanda, formado em engenharia civil, mas que recentemente decidiu fazer uma nova licenciatura em Psicologia. Décio Coque, bem-vindo, boa noite. Obrigado, boa noite. Parabéns pelo projeto de solidariedade. Mas ajude-nos a perceber como é que tudo isso nasce. Boa noite mais uma vez. O projeto da Decifer, ele nasce há 11 anos. Nós acompanhamos o crescimento demográfico nesta zona e vimos que faltava algum espaço para a prática de atividades esportivas. Construímos o projeto. Quando diz desta zona, para quem não sabe... Na zona do Patriota. Do Patriota, pois. Exato. Construímos o projeto e começamos a perceber que havia um crescimento massivo a nível de associados. Reforçar que o projeto, 60% dele é pago e 40% é social. Mas a fatia social crescia de forma acelerada, como é óbvio. Temos muitos jovens, muitas crianças que tinham necessidade da prática desportiva. Começamos a alargar as modalidades, porque tínhamos o futebol inicialmente, depois passámos para a natação, passámos para o ténis, passámos para o basquete e depois começámos a notar algo muito especial. Havia crianças que mostravam um comportamento diferenciado e eram crianças que foram diagnosticadas com espectro do autismo. A partir daí, nós começamos a perceber que havia uma necessidade de nos virarmos um bocadinho mais para apoio às crianças com esta necessidade. Criamos o nosso centro médico dentro do projeto, porque já havia uma clínica agregada, para podermos começar a fazer as avaliações médicas antes das atividades desportivas. E começamos a notar que havia um crescimento das crianças com autismo. Começamos a desenvolver mais para apoio ao neurodesenvolvimento, desenvolvemos um jardim sensorial para apoiar nas terapias, mais especialistas no neurodesenvolvimento e temos estado a fazer esse trabalho. É muito importante frisar que estas crianças, o autismo não é só a criança com espectro. O autismo é uma condição familiar. E muitas das vezes estas crianças, estes pais destas crianças, são pessoas que estão inseridas em segmentos chaves da nossa sociedade. São os pilotos que muitas das vezes transportam os nossos grandes executivos, são os motoristas que estão nos autocarros,
os médicos que estão em alguns hospitais, e é necessário que estas pessoas que têm estas crianças nessas condições tenham sítios adequados para que as suas crianças possam desenvolver o seu processo do espectro. Então, nós sentimos-nos na obrigação social de criar um espaço mais integrativo, não só do espectro, mas também com crianças com deficiências visuais. Todos os nossos manuais, eles contemplam a linguagem em braille, que é possível... Com problemas de surdez também. Com problemas de surdez, com a linguagem gestual. É notório encontrar sítios que estas crianças não se sintam integradas. Uma criança que seja surda e muda para fazer uma aula de natação em muitos sítios não é aceite, e nós conseguimos ter isso. Daí a importância em conseguir ter esses espaços para que, de uma forma geral, consigamos apoiar emocionalmente as pessoas que se fazem parte da família de uma criança com autismo, ou hiperatividade, ou déficit de atenção. São pessoas que concentram muitas das suas energias nos filhos, porque eles têm estímulos que precisam de atendimento personalizado. E nós, olhando para essas valências, então começamos-nos a desenvolver mais para esta área. O Decifer é um projeto que contempla 2 hectares. Esses 2 hectares eles estão espalhados para desenvolver diversas modalidades, inclusive a acomodação. Somos o único projeto com este tipo de integração a nível regional. A nível da África, há centros que têm de forma diferenciada, mas de forma agregada, nós somos o único centro que consegue criar essa agregação num único sítio. E por essa razão nós temos sentido um crescimento elevado, mas ainda sentimos que algumas mães que não têm a possibilidade de pagar as terapias, que elas são elevadas, nós temos aqui 2 temas. A dificuldade de encontrar o sítio, mesmo tendo condição, e outro, a situação dos encarregados que não têm... Como é que as famílias, desculpe cortá-lo, como é que as famílias de poucos recursos podem ter acesso a estes vossos serviços, tendo, obviamente, este problema na família com uma criança com um espectro autista? É só contactar os nossos contactos. Nós temos a nossa fatia social, e dentro da fatia social existe uma planificação onde nós podemos inserir e enquadrar. Pessoas de poucos recursos podem receber esta ajuda vossa? Não vai ser necessário pagar absolutamente nada. Nós temos alguns médicos neuropediatras, psicólogos, fisioterapeutas que nos dão esse suporte. Obviamente que é um projeto que nós levamos já há algum tempo, e há uma planilha de espera para que se possa integrar. Nós estamos a procurar nos desenvolvermos mais para conseguirmos alargar a escala de profissionais que possam nos dar suporte. Tem apoios? Não. Nós há 11 anos que estamos no processo do desenvolvimento desportivo, que não temos nenhum apoio, nunca tivemos também. Mas... Mesmo assim sobrevivem? Sim, e fazem o bem. Para nós não é publicidade, porque estamos a promover a saúde de quem não a tem, ou de quem a tem em menor escala. Podemos deixar aqui as formas de contacto para que mais famílias angolanas possam ser ajudadas nesta questão de saúde? Sim, com certeza. Realçar aqui que o património mais importante do ser humano é o património emocional. E se nós não tivermos as condições sociais para apoiar estas pessoas, acabamos por não servir à sociedade no modelo em que nós nos direcionamos. Eu vou deixar um contacto que possa... Pode dizer agora, em direto. Os telespectadores que nos acompanham podem estar interessados, de facto. Sim, é o 923 41 76 07. Mais 244 923 41 76 07. Realçar ainda que nós temos, fora do neurodesenvolvimento, temos bolsas para as atividades desportivas, futebol, pádel, natação. As pessoas que estão dentro do perímetro, porque depois poderíamos ter uma dificuldade no transporte das crianças, e crianças são crianças. Então nós temos um número de bolsas
que ainda não estão preenchidas a 100%, que podemos apoiar as crianças das escolas públicas a fazerem as suas atividades desportivas, juntarem-se à nossa escolinha que está dentro do projeto. Fica aqui com o mesmo contacto, podem ligar e os encarregados que estiverem no perímetro também podem se juntar à nossa família. Muito bem. Décio Coque, parabéns mais uma vez por este gesto de solidariedade. Até mais. Obrigado. E continuando, o número de pessoas com albinismo cresce a cada dia que passa e a falta de medicamentos para acudir a este segmento da sociedade tem sido um problema. O Hospital Geral de Viana, Emílio de Carvalho, deve realizar outras atividades. Poderemos regressar a este assunto se, eventualmente, se justificar ainda neste telejornal. Agora vamos fazer uma breve paragem. Daqui a pouco teremos mais. Vamos às outras que ficamos de contar. Já lhe disse, o número de pessoas com albinismo cresce a cada dia que passa e a falta de medicamentos para acudir a este segmento da sociedade tem sido um problema. O Hospital Geral de Viana, Emílio de Carvalho, está a realizar o rastreio do cancro da pele para minimizar a dor de muitas famílias. A condição que esta população está acometida tem que ver com o câncer da pele. Houve uma irmã falecida, também era albina, houve muito problema de câncer. Não conseguimos fazer o tratamento. Então, agora sobramos duas que também estamos mesmo assim, sem tratamento, sem nada. Eu particularmente faço consulta numa instituição pública, sou atendido, tenho os médicos, não só como médicos, mas também como parceiros, amigos, conversam, vão dando um toque de quais são os cuidados que eu devo ter. As pessoas com albinismo, atentas à condição de saúde a que estão submetidas, acorreram para o Hospital Emílio de Carvalho para fazer o rastreio do câncer da pele. Os danos solares realmente que incidem sobre a pele, que os danos a nível da pele, fazem com que haja o surgimento de alteração desta estrutura da pele. Inicialmente é uma pele seca, uma pele rugada, é uma pele que surge umas pequenas lesões que nós falamos pré-cancerosa, que é a queratose atínica, e consequentemente pode surgir o tal câncer da pele, que pode ser nomeadamente espinocelular. O rastreio do câncer da pele já vai no 7º encontro, mas a maior preocupação recai na aquisição dos medicamentos. O Estado nos ajuda, nós que temos esses filhos dessa cor, nos apoia os medicamentos para as crianças, a pomada para as crianças desses nossos albinos aqui. O tratamento passou por várias fases. Uma delas tem que ver com a crioterapia, que consiste no congelamento das lesões dos pacientes. Se não for tratado de forma precoce, ela pode evoluir e então entrar para estadios mais avançados, com destruição local muitas das vezes, o que pode dificultar o seu tratamento. O dia foi movimentado a cada momento da atividade e as pessoas com albinismo chegavam em número considerável para o rastreio do câncer da pele. As empresas chinesas investiram em Angola nos últimos anos perto de 20 mil milhões de dólares. Os dados foram avançados pela Câmara de Comércio e Indústria Angola-China durante a gala de celebração do Ano Novo Chinês. É uma das maiores economias do mundo, com investimentos, tecnologia de ponta e capital humano. China comemora no mês de fevereiro a entrada oficial do Ano Novo Chinês de 2026 na astrologia oriental. O cavalo de fogo, o 7º signo do zodíaco chinês, conhecido pelo vigor e dinamismo, assume o comando e reflete um período de sucesso, coragem e determinação. O centro comercial Nova Era, localizado na província do Icolibengo, acolheu a gala de confraternização, onde centenas de chineses e angolanos celebraram a data, entre música, atividades culturais e gastronomia. O gigante asiático constitui igualmente o principal destino das exportações do petróleo angolano, cerca de 58%.
De acordo com a Câmara de Comércio e Indústria Angola-China, nos últimos anos, as empresas chinesas investiram no país mais de 20 mil milhões de dólares. Uma cooperação que começou com comércio e construção civil, mas expandiu para os demais setores. Em nome da Câmara de Comércio, nós viemos testemunhar e confraternizar com a comunidade empresarial chinesa em Angola. Isto para nós, a nossa presença aqui vem também reforçar o contributo que a comunidade chinesa tem prestado ao nosso país. E Colibenco, com um ano de existência, tem sediado parte das empresas chinesas, desde o Centro Comercial Nova Era à Cidade do Século. A província tem projetos em curso, destaque para a cidade aeroportuária e a futura cidade de Neto, na vila de Catete. O repto foi lançado aos investidores chineses. Colibengo é uma província nova, virgem e pronta para receber muitos investimentos. Sabe que nós temos 2 projetos habitacionais que estão em curso e provavelmente este ano podem ser lançados as pedras. Um dos maiores parceiros comerciais de Angola, cooperação que dura há mais de 40 anos. Hoje estamos aqui de novo para esta festa, que é o Ano Novo dos chineses. Tanto para nós estamos a aprender muito com os chineses, porque a China, ao longo deste tempo, conseguiu criar também uma classe empresarial nacional. Para além da relação que tem com os outros países, mas primou pela criação da classe empresarial nacional. A festa contou com a presença de diversas entidades, empresários e sociedade civil. Estima-se que em Angola vivam mais de 50 mil chineses. No sentido inverso, mais de 4 mil angolanos visitam anualmente a República Popular da China. A nossa emissão vai continuar normalmente no canal 1 da TPA. Entretanto, na TPA Notícias você pode ver o programa Pontos nos Is, com a moderação de José Camangola e os seus convidados, a analisar temas da atualidade internacional. Quanto a nós, aqui da Estrada de Camama, estamos conversados. Continuação de uma ótima noite, sempre ao lado da TPA. Boa noite.